Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma parte essencial do Manual de Processos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais, o famoso MAPA. Vamos focar no momento que é sempre delicado em qualquer apuração: a audição da vítima ou do reclamante. Como é que o sistema se organiza para buscar a verdade, mas sem atropelar o direito de ninguém? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, artigo por artigo. Pois é, essa pergunta aí é o coração de tudo que a gente vai conversar. Porque não se trata só de ouvir um relato, né? Se trata de ter um caminho, um procedimento que traga segurança e justiça para todo mundo. Como que o manual faz essa mágica acontecer na prática? Vamos começar a desvendar isso agora. Bom, para a gente começar, vamos falar de uma coisa-chave: o tempo, a ordem das coisas. Num processo administrativo, a sequência dos atos não é por acaso, ela tem uma razão de ser. E o artigo 132 do MAPA define quem fala e quando fala. E por trás disso tem uma lógica estratégica bem interessante. E aqui está a grande regra do artigo 132. O normal, o padrão, é que o reclamante ou a vítima só fale depois que o acusado já foi interrogado. Ué, mas por quê? O próprio manual explica. É para dar mais conhecimento e poder de argumentação ao encarregado. Pensem comigo, quando o oficial do caso ouve primeiro a versão do acusado, ele já tem um mapa inicial da situação. Ele consegue ver onde podem estar as contradições, os pontos fracos da história. E com isso, as perguntas que ele vai fazer para a vítima depois se tornam muito mais diretas, muito mais eficientes. A audição da vítima vira quase uma checagem, um aprofundamento e não só um ponto de partida. E não para por aí não. A investigação vai além do acusado e da vítima principal. O manual é esperto, ele vai na origem de tudo. Quem foi que deu início à apuração? O militar que assinou a comunicação disciplinar, a queixa ou o relatório reservado também é chamado para depor. E aqui tem um detalhe importante. Dependendo da situação, ele pode ser ouvido como uma testemunha, alguém que só presenciou os fatos, ou como o próprio ofendido, a vítima da história. Isso é fundamental para garantir que a acusação que deu início a tudo também seja colocada à prova. Agora, olha só que ponto crucial. O manual não trata o depoimento como uma simples conversa. Pelo contrário, o artigo 133 estabelece um clima de total seriedade e responsabilidade. Ele deixa muito, mas muito claro para quem vai falar que cada palavra ali tem um peso enorme e, claro, consequências. Então, a primeira coisa que acontece, a base de tudo, é um aviso bem sério e direto. Antes de o reclamante dizer um A, o encarregado do processo tem que alertá-lo formalmente de que ele tem o dever de falar apenas e tão somente a verdade. É um recado claro de que o processo administrativo não é palco para mentira, para aumentar um ponto ou esconder outro. E para não ficar nenhuma dúvida do peso desse aviso, o manual é super claro nas consequências. Vou até ler o trecho aqui para a gente ver. Sob pena de incorrer em eventual prática de infração penal por denunciação caluniosa ou outro delito, bem como responder a processo cível por danos morais e patrimoniais. Traduzindo, mentir ao acusar alguém falsamente pode te colocar na mira de um processo criminal e ainda por cima de um processo cível para pagar a indenização. É o jeito que o sistema tem de se blindar contra acusações levianas ou mal intencionadas. E eles usam um termo jurídico bem específico aí: denunciação caluniosa. O que é isso na prática? Não é só contar uma mentirinha. É um crime sério, previsto no nosso Código Penal. Acontece quando alguém, de propósito, faz o Estado iniciar uma investigação contra outra pessoa, sabendo que essa pessoa é inocente. O MAPA faz questão de citar esse crime para que o reclamante entenda perfeitamente o tamanho da sua responsabilidade ao fazer uma acusação. Agora, aqui tem um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. O reclamante, diferente de uma testemunha comum, não faz aquele juramento formal de dizer a verdade. Por causa disso, ele tem o direito de não responder a perguntas que possam, de alguma forma, prejudicá-lo, que possam incriminá-lo. É uma proteção. Só que, e aqui está o pulo do gato, uma coisa não anula a outra. Mesmo sem um juramento, o dever de verdade continua valendo para tudo que ele decidir falar. É como se o manual dissesse: olha, você pode ficar calado se a pergunta te complica, mas se abrir a boca para responder, fale a verdade. É um equilíbrio bem pensado. Beleza, então a gente já entendeu o lado do reclamante, os deveres dele. Agora bora virar o jogo e olhar para o outro lado da mesa, os direitos do acusado. O artigo 135 é a peça que garante o equilíbrio do processo, assegurando que a defesa possa participar de forma plena, sem ser pega de surpresa. E a regra de ouro é simples: o acusado e o advogado dele têm o direito de estar presentes, de assistir à audição da vítima. Isso é a base do que o direito chama de contraditório e ampla defesa. Afinal, como alguém pode se defender de uma acusação que nem ouviu direito? A presença deles ali é fundamental para entender os detalhes da acusação, pegar possíveis falhas e, claro, preparar a estratégia de defesa.
E isso não é um favor, é uma obrigação do encarregado do processo. E tem mais. Essa notificação não pode ser em cima da hora. O manual estabelece prazos mínimos e eles mudam dependendo da gravidade do caso. Para um procedimento mais simples, a notificação tem que ser feita com pelo menos 24 horas de antecedência. Agora, se for um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, que é bem mais sério e pode resultar até em demissão, o prazo dobra, no mínimo 48 horas antes. Isso dá tempo para a defesa se organizar, estudar o caso e se preparar adequadamente. Mas a gente sabe que a vida real é complexa, né? Existe uma situação muito delicada que pode acontecer. E se a vítima tem medo de falar na frente do acusado? E se a presença dele intimida a pessoa a ponto de ela não conseguir contar a verdade? O manual pensa nisso e tem um plano de contingência, uma regra especial para proteger quem está numa posição mais frágil. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se faz então? Como que o processo pode garantir que a pessoa fale a verdade sem se sentir ameaçada, mas ao mesmo tempo sem tirar o direito de defesa do outro lado? É um quebra-cabeça difícil, mas o manual traz uma solução. Bom, a primeira porta que o manual abre está lá no parágrafo 2º, ele dá um direito para o reclamante. Se a pessoa se sentir intimidada, constrangida, ela pode pedir para que o acusado seja retirado da sala durante o seu depoimento. A decisão final é do encarregado, claro, mas só de existir essa possibilidade já é uma baita ferramenta de proteção. O objetivo é criar um ambiente o mais tranquilo possível para que a verdade possa aparecer. E aqui que a gente vê o equilíbrio do sistema funcionando na prática. Tirar o acusado da sala não deixa a defesa dele no escuro, de jeito nenhum. O encarregado tem que seguir um passo a passo rigoroso. Primeiro, o advogado do acusado fica na sala. Ele está lá representando os interesses do cliente. Segundo, e se o acusado não tiver advogado, o processo para e dão a ele a chance de contratar um. Terceiro, e se ele não quiser um advogado? Aí o Estado não deixa ele ficar desamparado. O encarregado nomeia um defensor ad hoc só para aquele momento. E eles usam esse termo defensor ad hoc. O que raios é isso? Ad hoc é uma expressão em latim que significa algo como só para isso, para esta finalidade. Então, um defensor ad hoc é um advogado nomeado para atuar num ato específico e temporário. A missão dele ali, naquele momento, é garantir que, mesmo com o acusado fora da sala, seus direitos sejam totalmente respeitados durante o depoimento da vítima. É a peça final do quebra-cabeça para proteger a vítima sem anular a defesa. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu aqui. Não são só um monte de regras jogadas, percebem? Existe uma ordem estratégica nos depoimentos, um aviso muito sério sobre o dever de falar a verdade, a garantia total do direito de defesa com prazos e tudo mais, e até um mecanismo de proteção para os mais vulneráveis. Cada peça do processo foi desenhada para construir uma coisa só, equilíbrio. É essa busca constante por um procedimento que seja justo para todos os envolvidos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Olhando para todos esses detalhes, artigos, parágrafos, prazos, pode parecer burocracia excessiva, né? Mas a pergunta que eu deixo no ar é: será que não é justamente essa rigidez, essa atenção aos mínimos detalhes do caminho a ser seguido, que no fim das contas se torna a maior garantia de que a decisão final será o mais perto possível do que a gente chama de verdadeira justiça? Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia nesta análise.